E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, como a gente tinha combinado aí, a gente passar aqui algumas questões do concurso, né? Para preparar para a prova. Então, a primeira questão vai trabalhar a proporcionalidade direta, beleza? Isso aqui é a questão 1 do concurso da CJF, Conselho de Justiça Federal, beleza? São questões bem simples, basta que a gente faça a leitura correta e faça algumas observações dentro da questão. Então, a primeira diz o seguinte: uma torneira despeja 180 litros de água em 9 minutos. Quantos litros despejará em 2 horas e 1/4? Esse 2 horas e 1/4 aqui é a principal observação que vocês precisam fazer. 2 horas aqui e 1/4. Mas o que é essa 2 horas e 1/4? 2 horas e 1/4 a gente observa do seguinte: 2 horas mais 1/4 de hora. A gente sabe que 2 horas vai ser 120 minutos. E a gente sabe que 1/4 de hora significa 1 hora dividida em 4 partes. Ora, se 1 hora é 60 minutos, eu dividi em 4 partes, 1/4 de hora vai ser 15 minutos. Então, 1/4 vai ser 15 minutos. Então, no total aqui, a gente vai ter 135 minutos, ok? Sabendo dessa informação, vamos para montar nossa regra de 3. Então, vamos lá. Litros, a gente coloca aqui litros e aqui minutos, ok? Então, quantos litros ele me deu? 180 litros como referência para 9 minutos. Depois, quantos litros? É a pergunta dele aqui, Quantos litros? Então, a gente bota um X. E a quantidade de minutos nesse X, que a gente já faz a conta aqui, que foi 135. Ok? Como é uma proporcionalidade direta, não esqueça, proporcionalidade direta, a gente multiplica fazendo x. Então, aqui eu vou fazer 9 vezes x e 180 vezes 135. Então, vai ficar aqui 9x igual a 180 vezes 135. Esse 9 está multiplicando, a gente vai passar ele dividindo. Então, vai ficar x igual. Essa multiplicação vai dar 24.300 dividido para 9. Então, 24.300 dividido para 9, a gente vai ter 2.700 litros, ok? Então, chegamos aqui no gabarito da letra E, ok? Lembrando, primeira observação, a questão dessa 2 horas e 1/4. Depois, joga uma regra de 3. Como é que eu sei que isso aqui vai ser direta? Primeiro que já está aqui dizendo na questão, né? A gente já colocou no slide. Mas para conhecer, basta que você entenda. Se eu aumentar o número de minutos, óbvio que vai aumentar o número de litros, né, no reservatório, despejado aí pela torneira, ok? Então, essa foi a nossa primeira questão. O professor fica por aqui, um abraço, até a questão 2. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na questão 2, agora vamos falar de proporcionalidade inversa, ok? Lembrando, proporcionalidade inversa é quando uma das grandezas aumenta e a outra diminui, ok? Então vamos ler a questão. Diz o seguinte: 8 pedreiros fazem um muro em 72 horas. Quantas horas levarão 6 pedreiros para fazer outro muro igual? Lembrando que um muro é igual. A primeira grandeza aqui é pedreiro, então a gente bota um P de pedreiro. E a outra grandeza é hora, a gente vai colocar um Hzinho de hora. Então a gente faz a primeira referência. A primeira referência são 8 pedreiros para 72 horas. Então 8 pedreiros fazendo referência aqui a 72 horas. Depois ele diz, quantas horas? Então aqui na hora a gente já coloca um X, Levarão 6 pedreiros. Então coloca 6 aqui. Então, 6 pedreiros, fazendo referência ao total de horas desconhecida, né? Que a gente chamou aqui de X. Bem, o que a gente vai primeiro observar aqui nessa questão? Professor, se não estiver dizendo que é proporcionalidade inversa, como é que eu conheço? Você conhece de forma bem simples. Se você parar para pensar na situação, problema, você vai entender o seguinte: 8 pedreiros vão gastar 72 horas, ok? Se eu diminuir o número de pedreiros, o serviço será feito em mais tempos, ou seja, mais de 72 horas. Então, até pelas alternativas, você vê que todas as alternativas são maiores que 72. Então, a primeira coisa que você vai ter que observar é isso aí. Se eu estou diminuindo o número de pedreiros, provavelmente vai aumentar o número de horas. Então, isso é inverso.
Se é inverso, a gente faz a multiplicação em paralelo, ou seja, 6 vezes x e 8 vezes 72. Então, a gente vem para cá, 6 vezes x, 6x e 8 vezes 72. 8 vezes 72, vou escrever aqui, 72. Esse 6 multiplica, vai passar dividindo. Então, vai ficar x igual 8 vezes 72 dá 576, dividido para 6. X vai ser divisão de 576, dividido para 6, a gente acha 96 horas. Bem, então assim o nosso gabarito aqui é a letra E, ok? Então o gabarito aqui, ó, letra E. A dica de proporcionalidade inversa é justamente isso. Se você entendeu que uma grandeza aumenta e outra diminui, a gente está na proporcionalidade inversa, ok? É isso, o professor Marilene fica por aqui. Um abraço, até a questão 3. E aí, pessoal, tudo bem? Professor Marileno, voltando aqui para a questão 3, que diz o seguinte: vamos trabalhar com porcentagem, ok? Também uma questão que caiu lá no CJF. O resultado da expressão 25% mais 1/2 menos 12% é. Observe que isso aqui é uma expressão que tem porcentagem. E a gente não faz a operação com esse percentual desse jeito. A gente tem que colocar ele ou em decimal ou em fração. Aqui a gente vai colocar em fração porque fica mais simples, ok? Até porque também aqui nas alternativas tem mais frações do que decimais, né? Mas vamos ver como é que fica. Então, quem é esse 25%? Cara, 25% eu vou escrever como eu estou dizendo. 25 por 100. Então, 25 dividido para 100. Ó. Mais 1/2. Se você observar, 1/2 é metade de alguma coisa, tá? 1/2, ou seja, uma metade. Então, metade transformada em porcentagem é 50%. Ora, 50% eu posso escrever 50 sobre 100 menos 12%. Ora, 12% é a mesma coisa, 12 sobre 100. Então, aqui eu vou ter 12 sobre 100. Não tem por que você se assombrar com esse exercício. Bem, como os denominadores são iguais, então o que você vai fazer? Você vai repetir o denominador, aqui, ó, 100, e fazer as operações nos numeradores. O primeiro que eu tenho aqui é assim, ó, é 25 mais 50, ora, 25 mais 50, 75. 75 menos 12 dá 63. Aqui a expressão que a gente encontrou é 63 sobre 100. Aí a gente chega no gabarito aqui, letra B de bola. Então, o nosso gabarito aqui é letra B de bola. Se o gabarito tivesse em porcentagem, a gente ainda pode escrever 63 sobre 100 como 63%, ok? E aí ficaria muito de boa, ok, pessoal? Então é isso, o professor Marilene fica por aqui. Um abraço, até a nossa próxima questão. Questão 4, hein? É isso aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Marilene voltando. Questão 4, também da CJF. Agora trabalhando sobre porcentagem com outra perspectiva. Aqui não é mais uma expressão, é uma situação, um problema muito interessante e muito comum. Ela diz o seguinte: numa prova, um aluno acertou 30 questões que correspondem a 60% do número de questões da prova. Quantas questões tinha a prova? Observe que eu só tenho 2 números, mas para a regra de 3, para a gente usar aqui a regra de 3 na porcentagem, a gente tem que observar que a regra de 3 precisa de 3 valores. Então, a gente vai primeiro colocar o seguinte, ó. Quais são as grandezas que está variando aqui? Questões e porcentagem. Então, vamos lá. Eu escrevo aqui questões e aqui a porcentagem. Então, vamos lá. O que ele me deu? 30 significa 60% da prova. Então, 30 significa 60% da prova. Só que se ele tivesse feito todas as questões da prova, a prova tem 100%. Não importa o quantas questões eu tenho, mas se ele fez todas, vão ser 100%. Então, aqui 100% vai ser a referência X, que eu não sei, até porque ele está perguntando, ó, quantas questões tinha essa prova? Ou seja, a prova completa. Eu sei que 60% dessa prova é 30 questões. Então, 100% será quanto? Então, para a gente começar essa resolução, eu já dou até uma dica.
Observe que 60 e 100 terminam em 0. Então, eu posso simplesmente cortar esse 0 e ficar 6 sobre 10. Posso até simplificar de novo para 2. Ó. Simplificando isso aqui para 2, vai ficar 6 dividido para 2 é um 3. E 10 dividido para 2 é um 5. Posso usar isso aqui, ó, certo? 3 e 5. Claro que você pode fazer x vezes 60 ou x vezes 6. Eu vou usar x vezes 3, que é para ficar bem simples aqui. Então, se a gente puder reescrever isso aqui, a gente pode fazer 30, fazendo referência bem aqui, ó, ao 3, e o x fazendo referência ao 5. Observe que o que eu fiz aqui foi só simplificar. Você não precisa fazer isso, você pode fazer direto, ok? Como é porcentagem, você pode aplicar direto. E aí sabe, né? Porcentagem é proporcionalidade direta e faz a multiplicação em x. Então fica x vezes 3 dá 3x, igual 30 vezes 5, 150. 3 que multiplica x, então vai ficar x igual a 150 dividido para 3. Então, a gente vai ter x igual a 50 questões. Então, a minha prova tem 50 questões e a gente chega aqui no gabarito letra B de bola. Ok? Professor, se eu quisesse fazer direto, aplicar aqui o x vezes 60 e o 30 vezes 100, eu chegaria também em 50? Exatamente. Você chegaria no mesmo resultado. Simplificar não altera o resultado do gabarito, ok? De forma nenhuma. Então, estou só aplicando um conhecimento a mais na questão 4. Fechou? Então é isso, um abraço. O professor fica por aqui até a questão 5. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Marileno, voltando aqui para a questão 5, também do concurso do Conselho de Justiça Federal, o CJF, que diz o seguinte. Agora a gente vai trabalhar com juros simples, ok? Juros simples, é o que tem na prova, é juros simples. Diz o seguinte, o empréstimo de R$8.000 durante 3 meses rende juros de R$1.200. A taxa mensal do empréstimo foi de... A primeira coisa que a gente vai entender aqui é o seguinte. Observe que ele já me dá os juros, já me dá o montante, que é o valor que foi emprestado, os 8.000, e me dá o tempo, 3 meses. E ele está me pedindo a taxa. Professor, eu já vi por quê? Porque as alternativas todas são as taxas, é 6%, 4,5%, 5%, 70%, e 9 e 8. Então, o que a gente vai fazer? Organizar os dados. Então, vamos aqui. Dados da questão. Quem são eles? Lembrando, juros, capital, taxa e o tempo e a taxa. Então, vamos lá. Quem é o juros? Ele já me disse aqui, ó, juros, R$1.200. Então, escreve aqui 1.200. Quem é o capital aplicado? Ele me deu 8.000. Então, escreve aqui o 8.000, ok? Professor, você não está colocando esses 2 zerinhos aqui dos centavos, não? Não. Você só coloque se a questão tiver, por exemplo, se fosse 8.020, aí você teria que colocar. Se fosse 1.235, você queria colocar. Mas como é 00, não precisa, ok? O tempo ele também já me deu, 3 meses. E a taxa é um X, que eu não sei quem é, ok? Um incógnito. Então, X não, vamos colocar um pontinho de interrogação aqui, ok? Professor, e agora? Agora você vai substituir isso na fórmula. E que fórmula, professor? A gente já viu isso aqui em sala. JCIT. Lembrando o seguinte, essa fórmula, quando a gente resolver por essa fórmula, a gente vai resolver e a taxa vai sair em decimal. O que a gente vai fazer? Pegar essa taxa e transformar em porcentagem, porque as alternativas todas são em porcentagem. Não esqueça disso, ok? Então, vamos jogar aqui na fórmula. Quem é o juros? 1.200. Então, joga aqui o 1.200. Trocar aqui a cor do pincel, 1.200. Igual. Quem é o capital? 8.000. Então, jogo 8.000 aqui. Quem é a taxa? Taxa é o que eu estou procurando, cara. Então, bota o izinho aqui de taxa, que é o que você não sabe. E o tempo? O tempo é 3 meses, ok? Lembrando, como o tempo é 3 meses, automaticamente a taxa será ao mês. Se o tempo fosse em ano, automaticamente a taxa será em ano. Então, quem diz quem é a taxa é o tempo, tá bom? A duração aí da aplicação. No caso, 3 meses. Bem, aqui para auxiliar nossas continhas, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar 2 zeros.
Esse 8.000, eu corto 2 zeros, com 2 zeros lá do 1.200. Ó. Professor, eu posso fazer isso? Pode. É como se você estivesse simplificando os dois membros da igualdade por 100. Então, quando você faz esse corte de 2 zeros, é a simplificação por 100. E aí a gente reescreve a equação, já resolvendo uma parte dela. Então, vai ficar 12 igual 80 vezes 3. Tá? O 80 vezes 3 dá 240. E aqui, 240i. Ok? Agora, esse 240 multiplicando o i. Então, esse 240 vai passar dividindo. Então, você vai ficar 12 dividido para 240. Isso vai dar o valor de i. Pronto. Agora, se você fizer essa divisão, 12 dividido para 240, você vai achar i igual a 0,05. Essa é a taxa, ok? Professor, tudo bem, fiz as contas, usei a calculadora, está tudo lindo, mas esse valor não está nas alternativas. Bem, como eu disse para vocês, esse valor vai estar em decimal. Então, para que você tenha uma taxa em porcentagem que aparece em decimal, basta que você multiplique por 100. Então, você vai, para finalizar a questão, você vai pegar o 0,05 e multiplicar por 100, porque aí você está colocando ela de forma centesimal. E aí, 0,05 vezes 100, isso fica 5%. Como é uma taxa, 5% ao mês. Por que é ao mês? Porque o tempo da aplicação é dado em mês. Então, a gente chega aqui no nosso gabarito, finalmente, gabarito C. Ok? Então, é isso. Tem dúvida? Volta à questão, assiste de novo, porque como é um vídeo, né, fica gravado, eternizado. É isso aí, o Marlene fica por aqui. Um abraço, até a nossa próxima questão. E aí, pessoal, tudo bem? Voltando aqui para a questão 6, diz o seguinte, também de concurso, né? Juros simples, questão 5 foi juros simples, 6 juros simples. E vamos lá, diz o seguinte, qual é o montante que 125 mil produzem em 7 meses, aplicada a uma taxa de 1,5%. Aqui ele vai dizer 1,5% ao mês, tá? Não tem aqui o ao mês, mas é ao mês. Então, a primeira coisa que você vai ter que entender aqui nessa questão é a aplicação dos juros, tá? Lembrando, você aplica os juros, você calcula os juros, depois você soma com o que foi aplicado para você saber o montante. Não esqueça disso não, ó. O montante vai ser capital mais juros, ok? Lembrando que você não tem os juros, você só tem um capital, que foi 125 mil. Então, o que você vai fazer? Vai atrás dos juros. E como é que eu encontro os juros? JCIT. E para calcular o JCIT, eu preciso dos dados. Ok, então vamos lá. Dados. Juro eu não tenho. Capital, 125 mil. 125 mil. A taxa vai ser 1,5% ao mês. E o tempo vão ser 7 meses. Ok? Fazendo essa continha, vamos jogar aqui no JCIT, ok? Vai ficar bem legal, ok? Diz o seguinte, então o meu juros eu não sei, o meu capital aqui é 125 mil, vezes a minha taxa é 1,5%, então vai ficar 1,5 dividido para 100, vezes o meu tempo, que são 7 meses. Professor, e agora? Agora a gente simplifica logo esses dois zeros do 100, que é para não trabalhar com fração. Então, 2 zeros em cima, corta 2 zeros embaixo, 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. Ok? E a gente reescreve essa multiplicação. Então, os juros vão ser... Quem foi que sobrou aqui? 1.250. 1.250 vezes 1,5 vezes 7. Então, os juros vai ficar 1.250 vezes 1,5 vezes 7 vai me dar R$ 13.125. Então, esse aqui foi o meu juro, ok? Então, para me calcular o montante, não esqueça, o montante vai ser o capital, 125 mil, mais o montante, 13.125. 13.125. Fazendo essa soma, aqui vai me dar R$ 138.125.
Então, a gente chega nesse montante e, analisando aqui o gabarito, a gente vai observar que esse montante aparece aqui na letra D. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D. Aqui a gente fecha juros simples, ok? Próxima questão, 7 aqui, vai trabalhar MDC. Então, Marilene fica por aqui. Um abraço, até a questão 7. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Marilene na área. MDC. O que é isso, professor? Máximo divisor comum. Aqui você vai observar, dentro de um conjunto de números, quem é o número que divide esses três valores ao mesmo tempo, de forma que ele seja o maior possível. Então, isso é o máximo divisor comum. Tem muita questão de concurso envolvendo esse tema, então ficar esperto com isso. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: 3 rolos de arame que medem respectivamente 24 metros, 84 metros e 90 metros foram cortados em pedaços iguais e do mesmo tamanho e do maior tamanho possível. Então, o comprimento de cada pedaço é de... Professor, aqui eu sei que é MDC, porque você já colocou aqui na questão, então fica fácil identificar. Mas se for um concurso, lá no concurso não vem dizendo que é MDC. Então, o que eu leio na questão que eu consiga identificar que eu vou usar o MDC? Está aqui, ó. Maior. Professor, maior é. Mas esse M não é de máximo? Exatamente. Máximo, maior. Máximo divisor comum. Então, você vai procurar os maiores divisores entre 24, 84 e 90. Para isso, a gente vai fatorar. Não esqueça. Fatorar em fatores primos. Agora, tem um detalhe importante no MDC. Lembra do que eu disse em sala? Seguinte, o MDC, você só consegue encontrar o MDC quando você pegar os múltiplos, né, que são comuns. Você não pode pegar aqueles divisores que vai aparecer em um sim e outro não. Então, a gente vai ver como é que é essa fatoração. Então, vamos organizar aqui. 24, 84 e 90. Então, vamos lá. O número que eu colocar aqui, que dividir os três ao mesmo tempo, ele vai entrar como divisor. Mas se tiver um que usou 1 ou 2 e não pegou os três ao mesmo tempo, ele não vai servir. Então, o primeiro aqui que a gente vai usar é o 2, cara. Vou pegar aqui, mudar aqui meu pincel, aqui o 2, ó. 24 dividido para 2, dá 12. Top. 84 dividido para 2, dá 42. 90 dividido para 2, dá 45. Pronto, a gente usou o 2. Então, o 2 dividiu 24, o 2 dividiu 84 e o 2 dividiu 90. Então, o 2 ele entra, porque o 2 dividiu todos ao mesmo tempo. Observe aqui embaixo. Se eu botar o 2, ele vai dividir o 12 e vai dividir o 44. Mas ele não divide o 45. Então, esse 2 aqui, ó, ele não entra. Então, ele vai dividir o 12, que dá o 6. Ele vai dividir o 42, que dá 21. Mas ele não divide o 45. Então, ele vai ficar aqui embaixo. Fechou. Bem, eu posso continuar com o 2, ó, porque o 6 dá para dividir para 2. Mas eu já sei que o 2 não divide o 45 e também não vai dividir o 21. Ele só vai dividir o 6. Então, ele também não entra. Então, 6 dividido para 2 é 3. 21 dividido para 2 continua 21. 45 dividido para 2, 45. Agora, observe que eu cheguei no 3, ó. Tá? Então, eu só posso dividir o 3 por 3, cara. 3 dividido para 3 é 1. 21 dividido para 3 é 7. E 45 dividido para 3 é 15. Aí você pode me dizer assim, professor, então o 3 entra. Porque o 3 dividiu 3, o 3 dividiu 21 e o 3 dividiu 45. Beleza? Então, 3 entra. Agora, professor, eu posso continuar? Não precisa. Se fosse um MMC, você teria que fazer até o final. Mas o MDC não precisa. Por quê? Porque um aqui já ficou zerado. Ó. Então, nenhum número que você colocar aqui vai dividir os três ao mesmo tempo, que vai me servir. Então, o nosso MDC vai ser o 2 vezes o 3. E isso me dá um 6. Então, a gente chega no gabarito aqui. Ó. Nosso gabarito
Letra C. Lembrando, olha o que ele pergunta. Então, o comprimento de cada pedaço é 6. E se ele fosse perguntar quantos pedaços daria? Aí você pegaria o 24 dividido para 6, 84 dividido para 6, 90 dividido para 6 e somaria esses resultados. Mas ele não perguntou quantos pedaços de arame, ele perguntou qual é o tamanho de cada pedaço. Então, cada pedaço será de 6 metros. É isso, questão 7 resolvida. Vamos para a nossa última questão, a questão 8, que vai trabalhar MMC. É isso aí, pessoal. Voltamos aqui para a última questão da sequência. Questão 8 vai trabalhar MMC, ok? Então vamos ler a questão, depois a gente faz a interpretação. Diz o seguinte: 2 viajantes de uma empresa saem a serviço no mesmo dia. O primeiro faz viagens de 12 em 12 dias e o segundo faz de 18 em 18 dias. Depois de quantos dias saem juntos novamente? Então a primeira interpretação é o seguinte: cada um deles viaja num ciclo diferente. O primeiro viaja num ciclo de 12 dias e o segundo viaja num ciclo de 18 dias. Então, por exemplo, se os dois saíram no dia 1º do mês juntos, um volta no dia 12 e o outro só vai voltar no dia 18. Aí quando ele chega, ele sai de novo. Então esse que voltou no dia 12 volta no dia 24. Esse que voltou no dia 18 só vai voltar no mês seguinte. Então a pergunta é: quando é que esse ciclo vai voltar a acontecer de novo? Ou seja, em que dia ou quanto é esse ciclo para que eles voltem a sair juntos novamente? Então, o que a gente vai fazer? Aqui é o MMC. Professor, mais uma pergunta igual a outra. Aqui já está dizendo que é MMC, mas qual é a palavra, qual é a coisa que tem aqui na questão que eu posso identificar que é MMC? Ora, para você identificar que é MMC, basta que você observe que está em ciclos. Ó, 12 em 12 é um ciclo. 18 em 18 é outro ciclo. E aí ele pergunta o seguinte, ó, depois de quantos dias saem juntos novamente? Essa pergunta de depois de quantos dias saem juntos novamente dá a ideia de que você vai procurar o menor tempo possível para que isso volte a acontecer. Logo, a gente entende que isso é mínimo, tá? Isso é mínimo múltiplo comum. Ou seja, qual é o menor múltiplo desses dois caras? Aqui não é mais divisor, é múltiplo. Então, o que a gente vai fazer? Fatorar o 18 e o 12. 12 e 18. Basta que a gente fatore ele aqui. Vamos pegar aqui, como 12 e 18 são pares, então a gente coloca um 2 aqui, ó. 12 para 2 é 6. 18 para 2 é 9. Posso continuar com 2? Posso, porque o 6 é par. Então, 2 para 6 é 3 e repete o 9. Agora, eu posso meter um 3 aqui, ó. Por quê? Porque os dois são múltiplos de 3. Então, 3 vezes 3 dividido para 3 é 1. Morreu aqui o 3. Agora, o 9 dividido para 3 é 3. E aqui eu continuo com o 3 para 3 é 1. Então, a gente tem aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 9, 36. Então, a gente tem aqui o nosso gabarito na letra B, 36. Então, gabarito aqui, letra B, 36. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Eu espero que você tenha entendido até aqui todas as questões, todas as coisinhas que a gente falou em cada uma delas. Como a aula é gravada, vocês vão ter acesso aí infinito. Então, o que você faz? Leu a questão, não entendeu? Volta, lê de novo. Qualquer dúvida pode me perguntar, ok? Então é isso, ficamos por aqui. Um abraço e até mais. Boa prova a todos, hein? Tchau, tchau.